Olá, boa noite, tudo bem? Começando a primeira live aqui no Portal Me do Agendologia. Como é que vocês estão? Tava com saudade de fazer live aqui. Hoje o tema é por que é difícil de planejar o futuro? A gente já entrou no ano de 2021, estamos na terceira semana já, né? Terceira semana, e como é que vocês estão vendo 2021? Tem planos? Conseguem fazer planejamentos para este ano? Gostam de planejar? Me contem aqui. Quem quiser falar, escrever nos comentários de onde está me assistindo, podem colocar aí, tá, gente? E hoje eu estou aqui no Facebook do Portal Me e no Instagram aqui do Agendologia. Meu nome é Luísa Caio e eu sou a idealizadora do método Agendologia, a arte de escrever na agenda. Um método de você usar a agenda física de papel para você planejar o seu dia a dia, gerenciar o seu tempo e também criar os seus sonhos, metas e objetivos. E é com base nos estudos que eu faço aqui no Japão que eu vou falar sobre como você pode planejar e usar a agenda para estar organizando, gerenciando os seus sonhos, tá? Bastante gente entrando aqui. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Quem quiser falar de onde está falando, se tem algum sonho, algum projeto para esse ano, me contem aqui. E hoje o tema é por que é tão difícil planejar o futuro. Alguém acha que é difícil ou não tem problema com o planejamento de futuro? Eu entrei nesse mundo de planejamento porque eu tinha muita, e ainda tenho, muita dificuldade em planejar o futuro. Boa noite, Valéria, tudo bem? Como é que você está? Bastante gente entrando aqui no Portal Me e no Agendologia também, aqui no Instagram. Então, hoje eu queria falar alguns fatores, né, que dificultam a gente pensar no futuro, a gente conseguir imaginar o nosso futuro, né? Porque realmente não é fácil, a gente não consegue se ver lá na frente, né? Se fala muito em ter uma visão nítida, né? Uma paisagem, uma fotografia nítida do que você quer ser, se tornar, concretizar, porém é difícil, né? E eu, no método Agendologia, usando a agenda, a gente vai percebendo, você vai descobrindo aos poucos, na verdade. Às vezes você nem sabe que direção você quer ir, mas você começa a dar alguns passos e com o tempo você vai descobrindo o que você gosta e vai ficando cada vez mais fácil, assim, mais clara a direção que você quer tomar. Lembrando que não existe o certo e errado, não existe o caminho certo, né? O sonho certo. Cada um pode escolher e decidir o que quer fazer, né? Então, assim, muito mais do que ficar buscando, pensando, será que tá certo o que eu tô querendo fazer? Será que é certo? Será que eu não tô escolhendo um sonho errado? É muito mais eficiente você entrar em ação, né? Dar os primeiros passos para qualquer coisa que você tiver interesse e ir sentindo. Vai sentindo se é para você, se você gosta de fazer. E aí você vai definindo a direção que você quer tomar, né? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Um momentinho. Nossa, saiu. Valéria, é difícil, mas não é impossível. Basta criarmos uma disciplina. Isso mesmo. Né? Então, hoje eu vou falar de 5 fatores que podem dificultar, né? Deixar mais difícil a gente olhar para o futuro, se visualizar lá na frente, tá? E a primeira dela é realmente a falta de visão de futuro. Quando você não consegue se ver lá na frente, não consegue imaginar
o seu futuro? É óbvio, porque o cérebro, ele pensa, ele cria as coisas com base em dados do passado, com base naquilo que você já experienciou, naquilo que você já sentiu. Se você quer ser uma pessoa que você nunca foi, como é que o cérebro vai conseguir imaginar isso e sentir isso? Né? Então é difícil. Porém, e é assim, é como uma previsão do tempo. Se você falar, vai chover amanhã, você tem uma margem de probabilidade de acertos e uma margem de probabilidade de erros. 50% pode ser que chova, 50% pode ser que não, né? Imagina daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos. A mesma coisa, vai chover, a previsão do tempo não sabe se vai chover daqui a 6 meses. É a mesma coisa que acontece com a gente. Você pode falar como é que você vai estar amanhã, né? Não no futuro, amanhã mesmo, hoje, amanhã. Com base no seu estado hoje, né? Então, você pode prever até uma semana, digamos assim. Porque é um futuro próximo. Porém, você não consegue se imaginar nem daqui a 6 meses. Quanto mais daqui a 1 ano, 3 anos, 5 anos, 30 anos. Né? Por isso que é difícil, mas não é impossível. E uma coisa que, assim, você pode sonhar, imaginar, planejar, e isso aí está livre, assim, você pode mudar a rota, você pode mudar o seu sonho, você pode mudar a direção que você quer ir e que não é mais essa que você decidiu hoje. Às vezes a crença de sonhos, de planejamento, às vezes ela é muito rígida. Parece que se você não fizer do jeito que você planejou no começo, então já não vai dar certo, né? E por isso que eu acho que muitas pessoas desistem até de sonhar, de planejar, porque já sabem que lá na frente elas não vão conseguir levar isso adiante. Mas se você abaixa a expectativa do que é um sonho, um projeto, da expectativa, você abaixa esse obstáculo. É que nem uma corrida de obstáculos, sabe? Se é muito alto, é claro que você não vai conseguir correr e ficar pulando os obstáculos. Então, abaixa esse obstáculo até uma altura que você acredita que você pode concretizar, realizar, levar adiante, né? Então, quando você... Então, assim, a primeira coisa que eu acho que a gente deveria fazer, né, é baixar um pouco os obstáculos e ter mais liberdade em sonhar, né? Em sonhar, planejar, visualizar lá na frente. E você pode usar também, se você não tem ideias, né? Porque muitas vezes, como eu disse, o cérebro, ele viaja, ele sonha com base no que ele já viu, no que ele já experienciou, né? Então, o visual, ele é 50% de toda a informação que o cérebro absorve do mundo. Tudo que você sabe, 50% vem da visão. Então, como é que eu posso vislumbrar, imaginar uma vida que eu gostaria de ter, diferente, porém, eu não tenho ideia. Não tenho a mínima ideia do que eu quero ser, como eu quero viver. Então, aproveita essa característica do cérebro, né, de reter bastante informação pelo visual e começa a ver na internet, no YouTube, no Instagram, coisas diferentes ou aquilo que te interessa. Uma vida diferente. E não precisa ser muito diferente do que você vive hoje. O sonho também, né, uma coisa que o sonho, ele não precisa ser um sonho grande, né? O sonho é seu, uma pequena mudança no seu cotidiano, uma pequena mudança nos seus hábitos. Você pode colocar isso como uma meta para esse ano, né? Então, se você baixa
os obstáculos que você enxerga para você conseguir realizar o que você quer, baixa um pouco esse obstáculo, que aí você vai ver que é muito mais fácil de realizar, concretizar. E outra coisa, tem que ter o acuaco, que eu sempre falo, né? Que é o prazer e a alegria. Porque se é um sonho, um projeto, uma meta que cansa, que é pesado, que você não tem a mínima vontade de fazer, então, será que tá valendo a pena fazer isso, né? Então, quando abaixar os obstáculos e começar, se você não tem um sonho grande também, não é obrigado a ter, ninguém, sabe, não é todo mundo que precisa criar uma empresa, não é todo mundo que precisa ter um cargo bom numa firma. Você pode ter o sonho de ter um jardim na sua casa, você pode ter o sonho de sei lá, ir pescar, criar um hobby para você, né? É o que eu digo. Deixa eu ver aqui se tem alguma... Que às vezes o comentário para, gente. Então, eu não consigo ver se tem algum comentário. Então, baixar, mesmo que você lá no fundo tenha um sonho grande, porém, se é difícil pegar nele, trabalhar nele, então, tipo assim, baixa esse obstáculo, essa expectativa em relação ao sonho, porque o que vale mais, além de ficar matutando se eu faço, não faço, qual que é o melhor método, eu tenho que primeiro estudar, eu tenho que primeiro juntar dinheiro, eu tenho que primeiro fazer isso, aquilo, isso só paralisa, né? Então, o negócio é agir. Então começa agindo, faz uma coisa que outra ali para experimentar, experienciar e você ter dados no seu banco de dados aqui do cérebro para você começar a encontrar o caminho que você quer seguir. Não que você quer seguir a vida inteira, mas eu tô falando aqui, ó, de hobby, de uma nova atividade, você... qualquer coisinha simples que você possa começar que seja diferente, tá? Falando também em sonhos grandes, porém, hoje eu tô falando com um obstáculo mais baixo, porque eu acredito que muita gente deixa de sonhar e de olhar para o futuro, porque acha que é tudo muito alto, tudo é muito difícil de ultrapassar. Então hoje eu tô falando num estágio mais Yasashi, mais simples, mais assim, fácil de encarar, eu diria, né? Então, inclusive, ontem começou o workshop gratuito no meu canal Agendologia e serão 3 lives. Ontem foi a primeira, amanhã vai ter a segunda e sexta-feira a terceira live. São aulões gratuitos de como você pode fazer um planejamento para o seu ano, tá? E foi muito legal. Ontem nós já tivemos a primeira aula, bastante gente participou. E lá eu já falo um pouco mais puxado do que aqui. Mas quem tiver interessado é gratuito, então se você quiser, é só você ir no meu canal Agendologia, no Instagram ou no Facebook e assistir a live, que começa às 9 da noite amanhã, tá bom? Então, então a primeira dica aqui esse fator, o primeiro fator da dificuldade é a falta de visão. Então você começar a alimentar o seu banco de dados com experiências, com visuais. Assiste filme, começa a ver vídeos interessantes de vidas diferentes na internet, no YouTube, né? Isso tudo vai estimular o seu cérebro a começar a pensar em fazer alguma coisa diferente. Tem tanto canal no YouTube que fala só de um assunto, tem um lá, olha que legal, um cara lá em Okinawa, aqui no sul do Japão, que ele é macho, ele faz musculação, já tem uns 40, 50 anos, ele nunca mostra a cara dele, só que ele acorda todo dia de madrugada para fazer pão. Então ele tem um hobby, ele gosta de fazer pão e ele grava e ele faz vídeos com isso.
E aí uns pães muito bonitos, dá até vontade. Aí ele toma o café da manhã dele, tranquilo, mostrando o pão que ele fez e vai trabalhar. E o cara é um salaryman aqui do Japão, né? Trabalha em empresa. Então, é isso que eu tô querendo dizer. Você não precisa só pensar em sonho como coisas de profissão, né? Você ter um hobby, alguma coisa que você gosta e desenvolver isso, não ficar parado só naquele primeiro estágio do hobby, né? E assim, e se aprofundando, melhorando cada vez mais. Pode ser na área financeira também, em qualquer área da sua vida, mas começar algo diferente. Alguém aqui tem dificuldade em sonhar, em planejar o futuro, em visualizar lá na frente? No método Agendologia, a gente faz todo o planejamento, né? E você tem o acompanhamento, você tem o seu sonho ali todo dia com você, né? Então é muito mais fácil você criar os passos, qual que é o próximo passo que você tem que fazer para chegar mais perto do seu sonho, né? E as percepções também, as dificuldades também, porque outra coisa que a gente muitas vezes não leva em conta é não saber como planejar. Você tem ali o sonho, até que ele já está até pronto, porém você não sabe como dar o primeiro passo, não consegue encaixar ele no seu dia a dia, não encontra tempo para começar a dar os primeiros passos. Então é a questão de não saber como planejar, né? E quando você usa a agenda, ela tem lá os espacinhos, né, da agenda, o layout, que naturalmente isso vai te induzindo a planejar, entendeu? Mesmo que você não saiba, mesmo que você nunca tenha estudado, nem feito curso e não precisa no começo, você pode, dentro da agenda, né, em cima do papel da agenda, do layout, já vai te fazer parar para pensar o que eu quero fazer esse mês, o que eu quero fazer hoje. E aí, com isso, você vai desenvolvendo o hábito de se perguntar o que é que eu preciso fazer hoje. E aí você pode focar em qualquer coisa e no seu sonho também. Qual é o primeiro passo o que eu vou fazer hoje em prol do meu sonho, né? A favor do meu sonho. Então, muitas vezes a gente não consegue planejar por falta de experiência, por falta de conhecimento, mas você consegue fazer isso usando a agenda, né, de forma correta e não desistir, né, e saber que por mais alto que esteja o seu sonho, se você fizer todo dia um pouquinho, você consegue avançar e você enxerga isso no papel. Você consegue ver cada passinho que você deu. Hoje eu estudei um pouquinho, 1 hora. Amanhã eu estudei mais 1 hora. Depois de amanhã eu não estudei, mas eu sei que eu estou continuando. Então você consegue enxergar o seu avanço em direção ao seu sonho. Muitas vezes a gente desiste porque acha que não está avançando, não tem as provas, né? O registro do que veio sendo feito até agora. Então, quando você marca isso, você sente o seu progresso. Então, isso aí então, quando você escreve na agenda, você consegue ver o seu passo, né? Outra coisa que eu acho também é que não pode ter pressa, porque tudo é um processo, né? Visualizar é uma coisa, na mente é uma coisa, na prática é outra. E você vai deparar, talvez, com dificuldades, com obstáculos, você vai sentir que falta uma habilidade, criar um hábito, alguma coisa para avançar aí, né? Para desenvolver o que você quer. Vamos ver. A Ticiane Taniyama, na minha casa fazemos o quadro dos sonhos todos os anos. E todos na nossa casa, e deixamos esse quadro em... não deu pra ver o que tá escrito depois. Deixamos esse quadro.
em um lugar onde todos vejam os dias, para não esquecer delas e para ser uma motivação diária. Que legal, isso mesmo. Visualização é importante. Você tá batendo o olho naquilo, porque só de você bater o olho, você tá mandando um comando pro seu cérebro, né? E isso tá fornecendo dados para ele no banco de dados da sua cabeça, do seu cérebro. E ele, na hora que ele encontrar uma oportunidade de realizar isso que você colocou no quadro, ele vai ficar esperto, ele vai, né? Então, ele está sempre buscando soluções, informações para aquilo que você quer. Por isso que olhar para o que você deseja é importante. E como eu disse que 50% da visão, né, ele tá mandando informação para o seu cérebro, o oposto também acontece. Quando você vê alguma coisa negativa, por exemplo, na fábrica, né, aqui no Japão, se você vê pessoas mal educadas, com mau comportamento, você já percebeu que com o tempo você acaba pegando um pouco do jeito dessas pessoas? Quando você vê uma pessoa que tem um gesticular, ou uma forma, uma gíria, uma forma de falar diferente, se você fica muito tempo com essa pessoa, você acaba pegando essas gírias, esse jeito dessa pessoa, é porque a gente tem um neurônio espelho, que ele aprende com o espelhamento. Então, se você... por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que vê, com o que ouve, porque se você vê muita coisa ruim, isso, você começa a absorver isso, mesmo sem querer, mesmo não sendo o seu desejo. Então, quando você vê pessoas mal educadas, né, de mau comportamento, aquilo vai ficando tão normal pra você, você fica anestesiado com aquilo, que de repente você tá fazendo a mesma coisa, entendeu? A forma de falar, se fala muito ríspido, né, sem educação. Então, tanto saber usar para o lado positivo, que é colocar figuras de sonhos, aquilo que você deseja se tornar, como tomar cuidado para o lado negativo, porque ele também pode, a gente pode ser influenciado negativamente pela visão, tá? Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Ticiane, novamente, quando começamos a fazer, parecia brincadeira de criança e eu tive muita dificuldade de sonhar, pois naquele momento eu só pensava em pagar contas. Então, muita gente, né, chega a uma certa idade que já para de sonhar, tem dificuldade em sonhar, né, porque a realidade é tão dura e crua. E como talvez a pessoa nunca abraçou desafios, nunca conseguiu, tipo, vencer. Pode ser um concurso de oratória, pode ser passar numa prova de japonês, de inglês, qualquer coisa. Se ela não sentiu o gostinho da vitória, de que ela pode, ela se esforçando, ela perseverando, ela pode, ela consegue subir, ela consegue vencer alguma coisa, pode ser passar num teste, qualquer coisa. Então, a pessoa que não tem, né, essa experiência de vencer alguma coisa, um desafio, ela vai se desacreditando da vida, né? Tudo para ela é difícil, tudo para ela é trabalhoso. E ela é um paradigma, né? Uma crença que ela acredita que ela nunca vai conseguir nada, porque ela não experienciou isso em pequenas coisas. Por isso que eu tô falando aqui, na hora de você fazer um planejamento, se você não tem costume em sonhar, se você ainda não tem a mínima ideia, começa a... Como eu posso melhorar o meu dia a dia? Como é que eu posso melhorar a minha qualidade de vida? Como é que eu posso ter mais tempo para eu fazer alguma coisa que eu goste? Talvez eu não saiba agora o que é, mas eu vou encontrar, né? Alguma coisa diferente para mudar, se é o que você quer. Se você não quer continuar com a mesma vida do ano passado. Porque se você não muda os seus atos hoje, né? Os seus o comportamento e hábitos hoje, se você não muda ele hoje, o seu futuro vai ser igual ao seu passado, porque você vem fazendo as mesmas coisas. Então, para que o futuro mude, você tem que começar hoje, né? Então, começa pequeno, porque
se falar, começa hoje a se transformar, é difícil. Nossa, começa a fazer aí 100 flexões, 100 abdominais. Acho que é complicado, né? Então, aos poucos, né? Bem pouquinho de cada vez. Vamos ver se tem mais algum comentário. O Edson Glauco, sonhar favorece a criação de oportunidades, é verdade, né? E a ação também, você começar a agir e fazer coisas que você não vem fazer, não tem feito até agora. Isso também ajuda na descoberta de oportunidades, do que você gosta de fazer. Lorete Kawashita, tudo bem, minha amiga? Fizemos faculdade juntas. O Edson Glauco novamente, usemos a figura da girafa. Sonhar alto, mas com os pés no chão, é verdade. Né? Sonhar é de graça, não faz mal a ninguém e ninguém precisa saber do seu sonho, só você, né? O negócio é acreditar, né, gente? No curso, no workshop online gratuito que eu tô dando, eu dou o passo a passo para você sonhar, para você criar a sua lista do Aku Aku e muito mais. Mas aqui, de uma forma geral, o que eu estou querendo dizer, se você não planeja nada para o futuro, nada vai mudar. Você vai ser levado pela maré, né? E aí você chega no final do ano e sente que perdeu mais um ano da vida. Como é que vocês se sentiram no ano passado? Apesar de que o ano passado foi um ano diferente, onde muita coisa virou aí, né, de ponta cabeça. É claro que a gente não pode tomar como modelo, mas tem muita coisa que a gente pode mudar e criar de novo dentro de nós, dentro da nossa casa, da nossa família, e que não depende do mundo lá fora, né? Então, começa por aí. E escrever é importante para você ter clareza, para isso fixar melhor na sua mente, que você está decidido, você tomou uma decisão de fazer tal coisa, não sei. Me contem aqui quem tem sonhos, quem tem planos, o que gostaria de começar esse ano. Me contem aqui. Tem bastante gente entrando aqui também no Agendologia, aqui no Instagram e no Facebook, tá? Então, o segundo fator é da pessoa não saber planejar, mas você pode aprender, é só começar, sabe? Começa a escrever, começa a observar o seu dia a dia, onde você pode encaixar atividades novas, tá? E os planos e metas, eles não foram criados para ser realizado lá na frente, olhando lá na frente. Planos e metas são para você se mover agora, no presente. Por isso que é importante fazer o planejamento. Se você não tem uma meta, não tem um plano de emagrecer, por exemplo, 5 quilos em 3 meses, você não sabe o que faz hoje, entendeu? É quando você tem um número, não precisa ser exatamente o número, mas como no caso aqui da dieta, que é um exemplo fácil e comum, então se você quer emagrecer 5 quilos em 3 meses, ela tá bem específica. Então o que você tem que fazer hoje para conseguir emagrecer isso em 3 meses, né? Então, os planos para o futuro, eles não são lá para o futuro, é para hoje, é para você se mexer hoje. É a mesma coisa que quando você tá isogashi, quando você tá tá ocupado, o dia ocupado, você já percebeu que o dia rende mais? Quando você tem bastante coisa para fazer? Porque você sabe que você tem que fazer tal tarefa até tal hora, senão não dá para ir para o outro encontro, senão não dá para você ir para reunião, porque tá bem apertado, né? Então, quando você define, você delimita o seu tempo, você consegue se mexer mais. Por isso que o planejamento, ele é importante, que é para fazer você se mexer, né? E não é com motivação que a gente se mexe, é com, sabe, você precisa ter uma determinação. E você precisa saber o porquê está se mexendo. Então, por que você quer emagrecer? Por que você quer aprender japonês, aprender inglês? Por que você quer montar a sua empresa? Quando você tem uma razão, fica muito mais fácil de se mover e de fazer o planejamento também, né? Então,
quando a pessoa não sabe como planejar, ela acaba desistindo de sonhar e de olhar para o futuro, né? E o terceiro fator é novamente, que eu vou falar do hábito. Se você quer mudar o seu futuro, você tem que mudar o seu hábito e seus comportamentos hoje. Eu sei que não é fácil, não é brincadeira, mas eu falo muito no canal, né, no meu canal, na Agendologia, de você estipular uma meta que você consegue bater e você tem certeza que você vai bater. Dividir uma grande meta, um grande sonho em pequenas metas, até um mínimo que você sabe que é ridículo e que se você não conseguir bater, então você pode, sei lá, se matar, né? Assim, um exemplo, por exemplo, fazer abdominal. Se logo de cara 100 abdominais para você é difícil, vai quebrando até chegar ao mínimo que você consegue fazer, que talvez seria uma. Qual que é o mínimo de abdominal? Uma. Então, é palhaçada, né? Você vai pensar, é palhaçada eu não conseguir fazer uma abdominal. Então faz uma e vai acostumando o corpo. Tem muitas técnicas para criação de hábito. Essa é uma que eu divulgo, que eu ensino no meu método, que é o Kotsu-Kotsu, né? Fazer tudo aos poucos. Kotsu-Kotsu é uma palavra japonesa que diz devagar e sempre. Né? Então, para não assustar o cérebro, você não começar a transformação tudo amanhã, começa aos poucos, de forma que o cérebro não perceba que tá sendo criado um novo hábito aí, né? Então, tem que ter paciência na mudança de hábitos, né? E comportamento. Comportamento é muito mais. Exige percepção, né? Do que precisa ser mudado. Vamos ver aqui. Nossa, desculpa, gente. Peraí. Alguém falou alguma coisa? A Ticiane, loucura é querer resultados diferentes fazendo tudo exatamente igual. Isso mesmo. O Edson Glauco, todos têm sonhos, mas poucos os colocam no papel. É verdade, né? E no Agendologia, o que eu sempre falo, né? Colocar no papel, escrever, né? Porque é isso que é o grande segredo para que os sonhos aconteçam. Escrever, né? Quem quiser saber mais, dá uma xeretada lá nas minhas páginas no Insta e no Facebook, onde eu falo bastante coisa sobre como você pode trazer para a realidade o seu sonho escrevendo no papel, tá? Então, essa parte de mudança de hábitos e comportamento, eu acho que é a parte mais pesada e a parte mais demorada. E é por isso que muita gente desiste dos sonhos, porque já tentou várias vezes e na hora que chegou na prática, no vamos ver, né? Ela decidiu emagrecer, ela decidiu estudar. Tô falando exemplos bem básicos, tá, gente? Mas qualquer sonho que você tiver. Tá, vamos ver, segunda-feira eu começo. O primeiro dia até pode acontecer, né? Porque você tá ali no gás, na motivação. Aí o segundo, male, você mal consegue completar uma semana. Mas é porque aí falta também o que eu disse. A pessoa, às vezes, ela não sabe como planejar e como lidar com esse planejamento e lidar consigo mesma. Porque o ser humano, ele é movido por emoções e não com o racional. Se você pensou em fazer 1 hora de exercícios por dia, todos os dias, foi o racional que pensou. Mas o corpo, ele não consegue fazer isso. Então, é você perceber até qual que é o ritmo, qual que é a quantidade ideal, né, de tempo e de frequência para fazer esse hábito que você quer construir, né? Então, essa parte da criação de hábitos e comportamento, né, mudança de comportamento, é a que mais leva tempo. Mas se você não desistir, você trabalhar nisso, você vai começar a se transformar numa outra pessoa, dia após dia. E quando você vê isso no visível aqui, ó, no papel, você vai ficando animado, entendeu? É claro que tem dia que cansa, é pesado, é puxado, mas aquilo, você registrar o seu avanço,
vai te mostrar que vale a pena o esforço. Vale a pena não desistir, porque você tá sentindo que hoje você tá melhor do que ontem, né? E o avanço pode ser devagar, mas ele é certeiro. Você sente isso. Então é legal tá marcando, é legal você tá registrando para ver o seu avanço. Isso ajuda a não desistir dos sonhos, né? E você também planejar o próximo passo. Qual que é o meu próximo passo? O que eu tenho que fazer depois disso? Cada vez vai ficando mais claro, você vai tendo mais clareza no seu sonho, tá? E lembrando que os sonhos podem ser mudados. O plano e as metas é só uma seta, uma direção que tá te indicando a direção que você tem que ir. Agora, você não precisa ir exatamente nesse caminho. O negócio é você chegar lá. É a mesma coisa você colocar no GPS que você quer ir lá para Tóquio. Só que aí você errou o caminho, você desviou ou você quis ir por um outro caminho. E tá tudo bem. O negócio é você chegar lá em Tóquio, que é aqui no Japão, né? Pra quem não conhece, quem não sabe do que eu tô falando. Então, quando você chegar na sua meta, isso que é o importante, não importa o caminho, talvez ele tenha sido mais longo, e porque houve acidentes de percurso, houve imprevistos, houve falta de energia, desmotivação, mas você conseguiu recuperar e voltar e seguir o caminho, né? E geralmente, quando a gente faz um plano, é com o cabeção, né? Com a parte racional, com o nosso consciente. É claro que a gente vai pôr muito menos do que realmente o tempo de concretização, achar que consegue fazer uma coisa em um ano e no final leva 3 anos. Eu estava dando consultoria numa empresa ferroviária japonesa, em que eles estavam investindo no metrô do Brasil, de São Paulo. Eles tinham em mente fazer lá uma estação de um ponto para outro em 2 anos. Isso com base no que acontece aqui no Japão, né? No movimento do Japão. Então, banco de dados japonês. Eles foram com essa mentalidade, achando que em 2 anos eles conseguiriam fazer um trecho de uma estação até uma nova estação. E eu estava acompanhando esse caso, né? O projeto. E você acredita que não está pronto até hoje? Já fazem mais de 5 anos. E está parado. Então, olha só, até grandes empresas estatais, assim, multinacionais, elas erram no planejamento. Porque não colocaram ali, não sabiam que iam acontecer muitos imprevistos. No caso aqui foi uma grande diferença, porque foi com pensamento japonês fazer um negócio lá no Brasil. E é tudo totalmente diferente, né? E eles voltavam, toda vez que ia pro Brasil, voltava pro Japão nervoso, não estava entendendo porque que o negócio não rolava lá no Brasil. Eu falei, Brasil, né? Então, assim, a gente também não sabe o que vai acontecer durante o percurso até chegar ao nosso sonho. Então, estar sempre tem em mente que o seu plano, o seu projeto pode ser mudado. E tá tudo bem, não tem problema. O negócio é um dia você chegar lá, onde você quer, né? Tá? Então, esse foi o terceiro, né? Eu já falei, então, o primeiro fator é a pessoa não conseguir olhar lá na frente, não conseguir enxergar a si próprio lá no futuro, deixar de sonhar. O segundo é não saber como planejar, né? Por isso que acaba desistindo. O terceiro é quando ela se depara com as adversidades, que são a criação de hábitos, mudança de comportamento, encontrar mais tempo para fazer o que quer. E agora o quarto, que são os ladrões de sonhos, que são crenças e paradigmas. O que é paradigma? Paradigma é crença, né? O que você acredita ser verdade de si, do mundo, de tudo que você conhece. Então, você acreditar, quando você tem um sonho, um projeto, uma meta, o seu cérebro, ele não quer sair do confortável, da zona de conforto. Aí ele vai começar a dar desculpa. Ai, mas eu tenho que cuidar do meu filho, eu tenho que cuidar da casa, eu ainda tenho que fazer isso primeiro antes de começar a me exercitar, eu tenho que terminar
o meu projeto lá no trabalho, que agora tá super ocupado. E depois que eu terminar é que eu vou começar a fazer o que eu quero. Eu tenho que, as obrigações começam a aparecer. Então esse é um grande ladrão de sonhos. Vai começar a aparecer um monte de tenho que, tá? E não que esteja errado, mas tem como lidar com isso e tem como eliminar esse bloqueio, esse freio que não deixa você andar pra frente. Então, o primeiro ladrão de sonhos é esse negócio de tenho que. Eu tenho que fazer muita coisa, por isso que eu não consigo dar o primeiro passo em direção ao que eu quero fazer. O segundo é eu não posso. Limitação que você mesmo se impõe. Eu não posso fazer isso, eu não posso começar a estudar porque eu não tenho dinheiro. Eu não posso deixar os meus filhos em casa sozinho para ir estudar. Eu não posso acordar cedo de manhã para fazer esse exercício. Eu não posso deixar de comer porque senão eu vou desmaiar. Eu não posso. Entendeu? São os freios, os bloqueios que você mesmo se impõe. E tem como tirar isso também, né? Mas não vou falar que senão a live vai ficar interminável. Terceiro, preocupação com a opinião alheia, né? O que vão pensar de mim se eu fizer isso que eu tô querendo? Se eu começar a fazer essa coisa, esse empreendimento, esse hobby, esse trabalho que eu nunca mostrei que eu gostava. O que vão falar de mim? Vão rir de mim, vão zoar comigo, vão me criticar, vão me condenar, vão falar mal de mim. O que vão pensar de mim? Preocupação com a opinião alheia. Muita gente, por exemplo, se você quer criar um canal no YouTube, no Instagram, quer fazer lives e morre de... é claro, tem vários bloqueios, eu passei por isso, então eu sei. E o maior deles é a opinião dos outros, né? A preocupação com a opinião dos outros, o que vão pensar de mim. Então, essa também é o terceiro ladrão de sonhos. E tem como tirar isso? Tem fazer tratamentos, terapia, autoconhecimento, muita coisa que você pode fazer para diminuir, né, esse freio que te segura e que te impede de deixar fazer o que você quer. E o quarto é a condenação. Não faça isso. É a oposição de outras pessoas. E na maioria das vezes vem das pessoas que a gente mais ama, da família, né? Vem do marido, da esposa. Se você quer mudar de emprego, quer começar o seu negócio, quer começar qualquer coisa, não faça isso. Você vai se dar mal, né? Você vai perder dinheiro, você vai se machucar. Não faça isso. Então é a oposição de outras pessoas que pode também dificultar você a começar a dar os primeiros passos para o seu sonho, né? E já pensando nesses 4 ladrões de sonho, você nem pensa, nem sonha, nem olha lá na frente por causa disso. Eu tenho que cuidar da família, eu tenho que trazer dinheiro para casa, eu tenho que, eu não posso, eu não tenho tempo, né? Eu não tenho disponibilidade, eu não tenho estudo, preocupação e a condenação, principalmente de pessoas da família, pessoas que gostam, que amam você. Mas a gente tem que entender que isso também é uma preocupação, porque elas não querem ver a gente machucado, né? Por isso que acaba falando coisas assim, às vezes dura, tipo, não faz isso, não vai dar certo. Talvez não seja por mal, mas se você tem convicção, se você quer levar isso à frente, se você acredita em você e no seu sonho, então eu acho que é um momento para pensar em como você pode lidar com esses freios, com esses ladrões de sonho, né? E o quinto fator que pode estar dificultando a sua visão de futuro é a falta de autoestima. É achar que não é bom o suficiente, é ter sentimento de inferioridade, estar sempre se comparando com pessoas que já estão a alguns passos à frente de você, né? Tá sempre se comparando. E isso é um padrão comportamental da mente. Todo lugar que você vai, você acaba se comparando com as pessoas que estão ali.
né? Tal pessoa tem alguma coisa melhor que a minha, tal pessoa é mais bonita do que eu, tal pessoa tem mais condições do que eu, tal pessoa, alguma pessoa tem um carro melhor do que o meu, uma casa melhor do que a minha. Tá sempre se comparando com outras pessoas. Então, isso também eu acho que eu não sou psicóloga, não sou psiquiatra, não sou nada disso, tá, gente? Eu só ensino o método da agenda, de você usar a agenda para criar a vida que você deseja. Mas eu passei por isso, eu já estudei pra mim, então eu sei que falta de estima é muito mais comum e profundo do que muita gente pensa, né? E é no dia a dia que você percebe isso, nas coisas que acontecem no seu dia a dia. E a agenda, ela te ajuda a te trazer para dentro de si, para você começar a enxergar essas coisas que talvez você não enxergue, por não estar olhando para dentro de si. Então, o nível de autoestima, cada pessoa tem um nível. E eu acho que todo mundo deve ter alguma coisinha que sente aí alguma coisa que se condena, que não acha legal em si. Então, se você tem consciência, é melhor, é bom. Agora, se a pessoa ela não tem consciência disso, isso que talvez pode estar prejudicando ela na criação, na visualização de sonhos, né? Então, essa comparação com outras pessoas, a não aceitação de si próprio, né? De não aceitar como que você traumas de infância, de adulto também, tudo isso, né? Então, eu acho que deixar de sonhar por causa disso é motainai. Motainai é assim, que dá dó, né? Você deixar de sonhar porque é difícil, você não consegue ver o futuro, porque você não consegue criar hábitos, porque você tem questões com a sua autoestima, ou os ladrões de sonhos. Você abrir mão, jogar a toalha já, desistir, por causa disso, é motainai, dá dó, né? Porque o ser humano, ele tá aqui para evoluir, né? A pessoa, ela se sente... o negócio do ser humano é evoluir. Se você para de evoluir, se você para de sonhar, se você para de fazer alguma coisa diferente, nova e crescer, você tá morto em vida. A sua vida fica cinza, fica sem graça, você não tem energia, você não tem motivação, você se torna uma pessoa apática, né? Então, por isso que é importante olhar lá na frente, sonhar com alguma coisa e sentir que está buscando isso, porque é para você se sentir vivo, né? Então, não importa o tamanho do sonho, nem a importância. Se é importante e relevante para você, é o que importa, tá? Então, se você quiser saber mais sobre sonhos, como planejar o planejamento de metas, né? Eu estou fazendo um curso, workshop gratuito. Começou ontem, a live já está disponibilizada, você pode assistir entrando no Instagram ou no Facebook do Agendologia. Tem atividades, folha de atividades, lá eu explico tudo com muito mais detalhes, né? E assim, se você entender o método, você vai começar como que eu posso falar? A planejar melhor, né? O futuro. E não é tão difícil como você imagina, né? Então aqui o negócio é não desistir e aprender, né? E tentar ter como que eu falo? Um certo interesse nisso, porque como eu falei, o cérebro, ele tem o que você tem na mente, o seu banco de dados, ele precisa ser alimentado com coisas novas, né? Informações, senão você não consegue criar o novo. Então, fica a dica aqui, tá? Quem quiser fazer o workshop é gratuito, não tem problema. Tem mais dois aulões, tá? E tá no meu canal, na minha página Agendologia. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado das dicas. A próxima live aqui no Portal Me vai ser no dia 27 de janeiro, tá bom? Às 8h30. Tenham uma boa semana e fiquem com Deus e até a próxima live. Tchau!
Tchau, obrigada.